quem me conhece pelo bordão, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. E eu vim exatamente sobre esse tema falar com vocês. Sobre a quantidade de vezes que a gente não fala pro outro que ele é babaca e talvez por uma ideia, talvez até de evitar um desgaste pro outro, a gente não fala a verdade e também não dá pra outra pessoa meio que a opção dela melhorar como ser humano, sabe? Ah, Manu, você tá dizendo que a gente tem que falar tudo na cara das pessoas? Não, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que muitas das vezes a gente perde uma grande chance de ajudar uma pessoa a melhorar em vários aspectos. Às vezes de uma lição que você aprendeu, que você inclusive está passando da hora de passar adiante, um aprendizado. E lógico, quem tem aprendizados vai saber sempre o momento exato de falar, até para poder filtrar o que está falando com as outras pessoas, sabe? É muito. Tá tudo muito ofensivo. O modo que a gente vai tratar as pessoas tá muito ofensivo. E acaba que ninguém melhora. A situação que tá me trazendo ultimamente é essa. Pela ausência de feedback, talvez. Não tô falando de empresa, tô falando de pessoas. Às vezes pela ausência da gente de retorno para os nossos amigos sobre algumas coisas que nos magoam. E por que uma dificuldade tão grande de tocar no assunto frágil, de tocar no que está magoando a gente, de tocar no que está incomodando. Há uns tempos atrás, eu fui falar com uma amiga um incômodo de algum comportamento dela que me causava e ela simplesmente ficou muito chateada comigo. Mas eu só falei, olha, essa atitude me deixou desconfortável. Essa atitude eu não gostei, de tipo, eu tô sempre aqui, eu sou uma ótima ouvinte, e aí o outro decide que, por eu ser uma boa ouvinte, eu não tenho a vez de falar. Já aconteceu isso com você? E por você ser um bom ouvinte, você não ter a oportunidade de ser a pessoa que fala? Porque as pessoas já se condicionaram, digamos assim, a esse comportamento seu. E muitas das vezes, qual o tamanho da tua resistência e dificuldade de ouvir coisas para tua melhoria? E qual a tua resistência em dificuldade de falar isso para alguém? Engraçado que a gente esquece que a nossa relação com o não, ela é individual. Então, se eu perguntar aqui para 10 pessoas, você tem dificuldade de dizer não para as pessoas? Elas vão dizer sim, eu morro de dificuldade de dizer não. Só que se você pegar essas 10 pessoas e colocá-las em uma situação, elas não só vão ter dificuldade de dizer não, como elas também não vão aceitar muito bem o não. Pessoas com dificuldade de dizer não são pessoas que já ficaram muito mal pelo não que escutaram. Como elas recebem um não é muito mais característico do que qualquer outra coisa. A gente esquece que a gente é reflexo. A gente o tempo inteiro fica tentando descobrir o dano que a gente pode causar no outro no reflexo do dano que o outro está causando na gente. E acaba que a gente cria uma dificuldade terrível de melhoria. A gente cria uma dificuldade terrível de evolução, de crescer, de trazer as coisas para um meio mais aberto. Eu estava lendo algumas coisas esses dias atrás sobre como eu pensava anos atrás e, cara, foi uma das reflexões mais interessantes que eu fiz da minha vida, porque eu realmente era uma pessoa que eu me fechava no meu mundinho e não era sobre me fechar no meu mundinho para me proteger. Eu me fechava no meu mundinho na ideia, ou na falsa ideia, que os outros não teriam que lidar com algumas coisas que eram só minhas. Eu me estresso, então é melhor ficar só. Eu sou assim assado, então é melhor ficar só. Então essas maneiras de proteger o outro de mim me fez entender também que eu sempre era a pessoa que o outro falava o que queria na hora que bem entendia, porque eu poupava os outros, mas os outros não me poupavam.
E quantas vezes eu tinha uma opinião para dar, eu tinha alguma coisa para dizer, mas eu não falava nada pro outro ser ele mesmo, pro outro ser livre. E aí, em qualquer possibilidade de eu me expor, o outro estava lá me colocando em situações desconfortáveis. O outro achava que eu saberia lidar com aquilo, ou melhor, eu lidava com aquilo sem minimamente transferir. Chegou um tempo na minha vida que eu entendi que eu precisava passar o bastão também, sabe? Entregar um pouco pro outro o que ele estava falando para mim. Eu também tinha uma opinião para dar. Fulano sentia total tranquilidade em expor que não gostava de mim. Eu sou um ser humano, independente de ser profissional e tudo. Vai ter gente que eu não sou muito fã. E nem por isso eu vou estar gritando pros quatro cantos que eu não gosto de fulano ou ciclano. Mas tinham pessoas que gastavam a sua energia para ir lá falar que não gostavam de mim. Do mesmo jeito para tantas outras percepções. Eu fui me dando conta ao longo dos anos que a minha opinião eu não dava sobre se eu gostava, sobre o que eu pensava, sobre o que eu acreditava. Eu só deixava as pessoas fazerem as suas próprias escolhas, do jeito que elas pensavam, do jeito que elas queriam, sem discordar, porque na minha percepção eu queria poder fazer o que eu quisesse da minha própria vida, sem ter gente me impunindo. Então, automaticamente, eu deixei as pessoas fazerem o que elas queriam da vida delas. Lógico, se for uma amiga caindo na mão de babaca ou coisas assim, eu ia falar com ela, mas a decisão final, logicamente, ia ser sempre dela. Mas eu ainda assim deixava e deixo, ainda, isso ainda é uma característica minha. Vocês notaram meu cabelo? Eu pintei ele e eu não tô gostando dele pintado, mas eu acho que até semana que vem, como tá muito recente, ele vai ficar um pouco melhor. O que vocês acharam do meu cabelo? Vocês acharam que eu fiquei bem de cabelo preto? A última vez que eu tive cabelo preto, eu tinha eu tinha 18 anos. Depois eu fiquei loira por anos. E agora eu deixei ele natural. Só que agora eu tô cheia de fios brancos. E aí eu decidi pintar. Já que a gente tá falando sobre opinião, tá tudo bem ter uma, né? Sobre o cabelo, alguma coisa assim. E dessa vez eu pedi. Eu sei que tem gente que não dá opinião de jeito nenhum, do mesmo jeito que tem gente que dá opinião sem ninguém ter perguntado. Mas um papo que eu queria bater com vocês hoje era o modo que você visualiza as coisas. Você tem se analisado do porquê que você poupa os outros das coisas quando ninguém te poupa? Você tem tentado entrar numa perspectiva das coisas que você queria que fizessem por você e por isso você faz para os outros, só que sem um filtro, sem um feeling, sem uma margem de critério, onde nisso aí você acaba deixando todo mundo sempre muito confortável para ser ele mesmo, enquanto você tem muita preocupação com o que o outro vai pensar a teu respeito. Pesado, né? Bom, por hoje é só. Espero que você volte sempre. Estarei aqui todas as terças. E fica bem. Promete que se cuida. Eu te vejo do lado de cá. Se cuida e até o nosso próximo encontro.